Gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a Desordem que Ficou, a nova minissérie da Netflix, que eu carinhosamente estou chamando de Desejo Sombrio Parte 2. Eu vou explicar um pouquinho mais disso lá na frente, mas antes de qualquer coisa eu queria avisar que esse vídeo vai ter spoiler e eu queria pedir para vocês se inscreverem e deixarem o seu like aqui nesse vídeo, porque isso é muito rápido, é muito fácil, não vai custar nada pra vocês, isso vai me ajudar muito. Bom, em A Desordem que Ficou, a gente tem duas protagonistas, a gente tem a Raquel e a Veruca. A Veruca é uma professora de literatura que aparentemente se mata, e a gente vai acompanhar ali toda a história dela, todos os motivos dela para ter se matado ou não, e a gente vai acompanhar a Raquel, que é a professora substituta ali da Veruca. A gente vai vendo tudo o que vai acontecendo ali com ela, porque ela começa a sofrer uma perseguição ali dos alunos da Veruca, que aparentemente gostavam muito dela. E a gente vai vendo também a Raquel desvendando todo esse mistério, porque ela conhece o Mauro é o marido da Veruca, e ele levanta a possibilidade da Veruca não ter se matado, dela ter sido assassinada, e de que a Raquel estaria dando aula para esse assassino. Todo esse interesse da Raquel pela Veruca começa ali com uma redação que ela pede para os alunos fazerem, e no meio dessa redação ela encontra um cartaz de desaparecida da Veruca ali, com a frase escrita atrás de quanto tempo que vai demorar para ela fazer a mesma coisa que a Veruca. Isso desperta muito o interesse dela e ela começa a investigar quem era a Veruca. Ela começa a ficar muito obcecada pela Veruca, enquanto a gente vai vendo os flashbacks de quem era a Veruca de verdade. Porque eu confesso que nos primeiros minutos ali que a gente vê a Veruca, dá a impressão de que ela tinha uma depressão e de que ela realmente teria se matado. Mas assim, conforme os episódios vão passando, a gente vai vendo que a coisa é muito maior do que a gente imagina. Bom, eu falei que eu Desejo Sombrio Parte 2, porque a história ela é muito parecida em vários momentos. A gente tem a Veruca se envolvendo com um dos alunos dela, com o Iago, do mesmo jeito que a Alma se envolveu com o Dario, mas eu acho que as situações são bem diferentes, porque em A Desordem que Ficou a gente vê que o relacionamento é uma coisa que vem muito mais do Iago do que da Veruca. A gente vê o Iago totalmente obcecado por ela, e eu sinceramente não acredito que ela realmente gostasse dele. Eu acho que ela tava mais usando ele, mas eu achei isso muito parecido com Desejo Sombrio. E eu achei muito parecido pela maneira que a história é contada, porque a gente tem vários flashbacks dessa pessoa que morreu, da Veruca. A gente vai vendo que tem vários segredos, que ela conhecia todo mundo ali da cidade, que todo mundo conhecia ela, do mesmo jeito que a gente viu ali que a Brenda conhecia todo mundo, que a Brenda tinha segredos com todo mundo. A mesma coisa acontece em A Desordem que Ficou. E a gente tem também muito aquela situação ali do sonho, que não parece um sonho, que parece realidade, que do nada a gente percebe que é só um sonho ali da pessoa. Sobre a perseguição que a Raquel sofre a temporada inteira, eu não entendo o porquê daquilo, porque assim, com relação a Veruca a gente entende, porque ela tinha um relacionamento ali complicado com o Iago, então ele tava sempre ali perseguindo ela, ele tava em cima dela o tempo inteiro. A gente tem o Roy, que é um amigo ali do Iago, que gosta dele, que não fala isso, e em um determinado momento ali ele escreve uma redação ali pra Veruca, se abrindo pra ela. A Veruca incentiva o Roy ali a falar com o Iago, e o Iago meio que debocha, humilha ele ali, e ele meio que se revolta contra a Veruca. A gente tem a Nemeia ali também, que ela é namorada do Iago, e ela tem uma situação ali com a Veruca, que a Veruca ela tá indo ali na farmácia da família dela comprar ansiolítico, e ela não tem a receita, então naquele momento ela não pode comprar o remédio. E no dia seguinte a Nemeia, ela entrega esse remédio para ela, ela entrega esse remédio para Veruca, pedindo para que ela entregue a receita para ela. No dia seguinte a Veruca não faz isso. Então, através dos flashbacks a gente vê que a Veruca tinha problemas com esses 3 alunos, diferente do que acontece com a Raquel. É uma coisa assim, sem motivo, sem nenhuma explicação. A gente vai vendo que a Veruca ela conhecia várias pessoas, todas as pessoas da cidade tinham alguma conexão com ela, inclusive o marido da Raquel,
que ele conhecia a Veruca desde sempre, ele precisou ali da ajuda dela para poder ampliar os negócios da família. E o marido da Raquel começou a pressionar muito a Veruca porque ele acreditava que ela tinha passado a perna nele. E isso também colocou ele como um dos suspeitos de talvez ter matado a Veruca. A gente descobre também que ela tinha um caso com o pai do Iago, que na minha opinião foi uma coisa bem estranha ali que foi acontecendo aos pouquinhos. Na verdade, o pai do Iago, ele praticamente não apareceu ali no começo da série. Eu achava que ele ia ser um personagem bem insignificante ali, sem nenhuma importância. A gente vai vendo que a Veruca e o Mauro, eles tiveram problemas financeiros ali, então eles tiveram a brilhante ideia, só que não, de que eles deveriam forjar um divórcio, eles deveriam fingir que eles se separaram, que eles brigaram, que o Mauro era um marido abusivo, que a Veruca não aguentava mais viver com ele, simplesmente para que ela se aproximasse do Tomás, o pai do Iago, e eles descobrissem alguma coisa importante ali que eles pudessem usar para chantagear ele e conseguir dinheiro e conseguir se recuperar. Estavam bem ferrados, então eles tiveram essa ideia genial de mexer com um monstro que a gente viu que o Tomás, ele não tava pra brincadeira, mas enfim, a Veruca só percebeu que tinha mexido com quem não devia quando já era tarde demais. Mas assim, gente, falando do relacionamento dela com o pai do Iago, gente, é muito estranho, é muito bizarro, porque é totalmente abusivo, é nojenta. É claro que o relacionamento dela com o Iago também não é muito fácil. A gente vê que ela tá tirando proveito ali. A gente vê que o Iago, ele tá interessado nela mesmo, ele gosta mesmo dela, mas que ela só tá interessada nesse motivo pra fazer chantagem, porque quando ela descobre que tem realmente um bom motivo ali pra ela conseguir arrancar dinheiro dele, ela meio que fica sem saber o que fazer. A gente vê ali que o Iago tá desesperado porque ele contou uma coisa que ele não deveria contar pra ela, mas é nesse ponto que a Desordem que ficou se distancia de Desejo Sombrio, porque em Desejo Sombrio a gente sabe que a Alma realmente gostava do Dario, que o Dario realmente gostava dela. Era um relacionamento muito complicado, mas eles se gostavam. Enquanto isso, no presente, a Raquel, ela vai investigando tudo que aconteceu ali com a Veruca, quem era ela, quem eram as pessoas que conviviam com ela. Mas sinceramente eu acho que ela não descobriu nada de muito sério. Ela não conseguiu descobrir o real segredo da série, o grande mistério que fez a Veruca ser morta. Mas o problema é que a Raquel, ela deu a entender que ela sabia demais. Ela deu a entender que ela sabia o que ela não sabia. Então isso colocou ela na mesma situação que a Veruca. Inclusive no último episódio a gente tem a situação aí das duas cenas acontecendo, intercalando uma com a outra, do Tomás matando ali a Veruca, com o Tomás ali no presente tentando matar a Raquel, com a diferença de que dessa vez o Tomás, ele envolveu o Iago e ele tava meio que de saco cheio, ele tava ali tentando sair fora daquilo. E eu acredito que foi o Iago que salvou a vida da Raquel, porque ele fez ali de tudo pra salvar a Raquel. Ele abriu a porta do porta-malas, ele conseguiu ali ajudar a Raquel a escapar, acabou indo pro hospital e acabou confessando tudo, acabou falando o grande segredo. O pai do Iago, ele estava envolvido em um esquema de prostituição infantil e ele prostituía inclusive o próprio Iago desde que ele era pequeno. E esse era o grande segredo, porque o Iago filmou ali algumas situações e ele conseguiria incriminar o pai dele com aquilo ali. Só que a Veruca, ao invés de entregar pra polícia, ela usou pra chantagem. E eu acho que foi isso que deixou o Iago tão revoltado, porque eu acho que ele queria ajuda, ele queria escapar do pai dele, e a Veruca só tava preocupada com ela mesma. É claro que a gente vê em alguns momentos em que a Veruca tá em dúvida, mas ela acaba colocando o plano dela e do Mauro acima de tudo, e ela continua ali com a chantagem e ela acaba se ferrando por causa disso. E aparentemente termina tudo bem. A gente tem um final feliz porque é uma minissérie, então eu acredito que a gente não vai ter uma segunda temporada, porque eu acho que a série, ela teve começo, meio e fim, então não teve nenhuma abertura para uma segunda temporada. Eu sei que a ideia de uma minissérie é ela se encerrar mesmo, não ter outra temporada, mas a gente já viu isso acontecer com La Casa de Papel,
La Casa de Papel também era uma história encerrada. E olha aí onde a gente tá com várias temporadas, mas eu acredito que quando Desordem que ficou isso não vai acontecer, porque a história realmente se encerrou. Eu não senti nada de ponta solta. Eu acho que a história foi concluída mesmo. Eu gostei bastante, eu acho que os episódios eles prendem bastante a nossa atenção. A única coisa assim que me chamou bastante atenção negativamente foi essa questão dela ser muito parecida com Desejo Sombrio. Mas não é do criador de Desejo Sombrio, é do criador de Elite, por isso mesmo que a gente tem ali o Ander como o Iago, um dos protagonistas. Eu acho que o criador quis usar isso, quis trazer o público de Elite aqui pra série, e eu acho que deu certo. Mas no geral eu gostei. Mas é isso, gente. Não esquece de se inscrever, de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo nas redes sociais de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!